Olá a todos, espero que se encontrem bem. Fui desafiado para falar-vos acerca de uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, com base para servirmos outros e para ministrarmos à vida de outros. Eu quero que pensemos num episódio na vida do povo de Israel, quando este saiu do Egito, para percebermos que sem uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, nós não podemos ser canais da sua glória, do seu poder, das suas bênçãos para outros. Moisés, a certa altura, subiu ao monte para receber a lei de Deus, a revelação da lei de Deus, dos valores, dos princípios de Deus para o povo. Entretanto, o povo cansou-se de esperar por Moisés, pensou até que Moisés já tinha morrido, convenceu Arão para edificar um altar, construir um bezerro de ouro, ou seja, o povo pecou, tornou-se idólatra. Moisés, quando desceu do monte, viu todo aquele espetáculo. A Bíblia diz que ele partiu as tábuas da lei, que tinham sido escritas por Deus com os 10 mandamentos, desfez o bezerro de ouro, castigou os idólatras, mas Deus estava muito irado com o povo, ao ponto de Moisés ter de interceder em favor do povo, para Deus perdoar o povo. E Deus perdoou o povo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus disse o seguinte a Moisés, encontramos no livro de Êxodo 33, versículo 1, estas palavras. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os iteus, e os fariseus, e os iveus, e os jebuseus. É uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Moisés, ao ouvir estas palavras de Deus, que Deus não iria mais acompanhar o povo, a sua presença não seria mais uma realidade no meio do povo. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés tomou uma decisão. Ele montou a sua tenda fora do arraial para buscar a face de Deus, para ter comunhão com Deus, para ter intimidade com Deus. E o fruto daquela comunhão, daquela intimidade com Deus, a Bíblia Sagrada diz que naqueles momentos de comunhão que Moisés estava a ter com Deus, Deus falava com ele face a face, como um amigo fala para o seu amigo. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés então pede ao Senhor, fala com Deus, dizendo: se a tua presença não for connosco, não nos faças sair deste lugar. E Moisés alcançou novamente o favor de Deus. Deus respondeu a Moisés: irá a minha presença convosco para vos fazer descansar. É interessante perceber que Deus tinha prometido enviar um anjo. Deus tinha prometido que a sua bênção, a sua proteção iriam continuar a ser uma realidade na vida do povo. Deus disse a Moisés que iria cumprir a sua promessa, que o povo iria chegar à terra prometida. Contudo, a sua presença não iria mais com o povo. E Moisés sabia que o mais importante era a presença de Deus. Era o povo estar envolvido com a presença de Deus. Era a comunhão, era a intimidade com Deus. Porque as bênçãos de Deus são resultado da comunhão que nós temos com Deus, da presença de Deus em nossas vidas. Por isso Moisés, ele disse: Deus, precisamos da tua presença. É interessante perceber que Moisés, quando tinha comunhão com Deus, o seu rosto resplandecia a glória de Deus. E da mesma forma hoje, não precisamos, como Moisés precisou de tapar o seu rosto, podemos com a nossa cara descoberta manifestar, revelar, refletir a glória de Deus para a vida de outros. E isso só é possível quando nós temos comunhão com Deus, vivemos uma vida de intimidade com Deus. Podemos até de uma forma intelectual, teórica, ensinar a palavra de Deus. Muitos ateus, até os próprios demónios, conhecem bem a Bíblia Sagrada, mas não conhecem o coração de Deus, porque não têm comunhão com Deus. Por isso não conseguem viver os valores, os princípios de Deus, não conseguem pôr em prática a palavra de Deus nas suas vidas. Mas quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, nós temos autoridade. E quando nós temos autoridade, ensinamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ao ser ensinada com autoridade, ela produz mudança na vida daqueles que a ouvem. Por isso eu vou terminar com o exemplo de Jesus. No final do Sermão da Montanha, os últimos versículos registados por Mateus deste ensino extraordinário de Jesus no Sermão do Monte, dizem o seguinte, Mateus 7:28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A multidão não se admirou porque Jesus estava a ensinar uma outra doutrina, porque ele estava a ensinar de uma forma inovadora,
por causa da sua eloquência ou da sua grande oratória. A multidão se admirou, porque Jesus, ao contrário dos escribas, estava a ensinar com autoridade. Se nós queremos refletir a glória de Deus, queremos ser canais da bênção, do poder, da unção de Deus para a vida de outros, queremos ensinar a palavra de Deus com autoridade, para que a palavra de Deus mude vidas, nós precisamos de ter comunhão com Deus, de viver uma vida de intimidade com Deus. Que esse possa ser o nosso desejo e a nossa decisão. Deus abençoe-te.